Cedar Fair Entertainment Company é a dona de 15 diferentes parques de diversões e propriedades ao redor dos Estados Unidos e Canadá, com parques de incrível popularidade como Cedar Point, Knott's Berry Farm, Canada Wonderland e Kings Island. Em 2019, todas essas atrações combinadas atraíram 28 milhões de pessoas, fazendo da rede uma das maiores em termos da indústria de parques temáticos no país. Mas tudo começou assim? Não, tudo teve um começo bem diferente. E hoje estou aqui para contar essa incrível história do nascimento do que é hoje uma das maiores redes de parques temáticos do mundo. Coloque seus cintos e venham comigo. Bora lá! O parque de diversões começou em uma península pequena chamada Sandusky, localizada no estado de Ohio. E no início dos anos 1800, Cedar Point não era um parque de diversões, mas um terreno situado ao lado do Lago Erie. A península tinha muitas árvores de cedro e areia de praia. E em 1867, um artigo no jornal local foi publicado com a ideia de transformar o lugar em um balneário, alegando que não existia melhor lugar para tal fim. Então, um comerciante local chamado Louis Zistel viu que era uma ótima oportunidade e construiu várias áreas de banho entre os anos de 1867 e 1869. E a ideia foi um sucesso. E ele expandiu a propriedade, construindo barzinhos, parquinho, uma área de dança e também começou a operar um barco a vapor, que transportava visitantes entre Cedar Point e Sandusky. 10 anos depois, a península teve um grande avanço para se transformar no que hoje conhecemos. Foi instalado um balanço na beira do lago. Continuando com a evolução, foi desenvolvido mais lugares de banho, pistas de caminhada e até foi adicionado um show com fogos de artifício. A expansão foi complementada em 1888, quando foi construído um pavilhão, chamado Grand Pavilion, um prédio com um lugar para shows, teatro e uma pista de boliche. Durante esse período de desenvolvimento, Zistel transferiu a posse do parque para 4 diferentes comerciantes locais. E com essas novas pessoas, Cedar Point construiu a sua primeira montanha-russa, The Switchback Railway. A atração era um clássico e se movia através do uso da gravidade, o que surpreendeu muitos naquela época. Porém, mesmo com todo esse investimento, uma depressão econômica na década de 1890 ameaçou o futuro do resort. No entanto, uma empresa recém-formada, liderada por George Arthur Buckley, um empresário do estado de Indiana, comprou Cedar Point em 1897 e começou a investir muito no parque. O primeiro hotel da rede foi inaugurado em 1899 e 3 anos depois inaugurou outra montanha-russa chamada Racer. Um hotel com 600 quartos foi construído em 1905 e logo em seguida foi a inauguração de 2 novas montanhas-russas, Dip the Dips e Lip the Dips, em 1908 e 1912. Como resultado dos investimentos, Cedar Point começou a receber em torno de 10 mil pessoas por dia durante o verão. Mesmo com a Grande Depressão, Buckley conseguiu manter o Cedar Point em pé, cortando os preços de entrada do parque e apresentando shows de bandas famosas da época. Mas infelizmente, com a morte de George Buckley em 1931, durante os próximos 20 anos, Cedar Point começou a declinar em qualidade. E em 1950, somente uma das 4 originais montanhas russas estava em operação, e o parque estava precisando de algo novo. 2 investidores, George A. Rosie e Emily Legros, acreditavam que a propriedade poderia ser melhor se fosse transformada em uma área residencial. Porém, isso foi logo rejeitado, e ao invés disso, eles propuseram transformar Cedar Point em um parque estadual, ao invés de um parque temático. Porém, a revolta do público fez com que os investidores repensassem a ideia também.
Para alívio de muitos, em 1955 foi inaugurada na Califórnia Disneylândia, um parque com um tema artístico. O sucesso da Disney deu segurança aos investidores para que comprassem Cedar Point por $313 mil e mantivessem como um parque temático. Porém, nenhum dos dois tinham experiências com parques temáticos e tiveram a ideia de que para reconstruir Cedar Point era preciso ter novas atrações. Como resultado, foi investido $18 milhões para melhorar a qualidade do parque e construir novas atrações. Em 1964 foi construído Blue Streak, uma montanha-russa de madeira junto com uma área nova no parque chamada Frontier Town. No ano seguinte, os novos donos construíram Cedar Creek Ride, uma outra montanha-russa localizada nessa nova área. O investimento valeu a pena e Cedar Point viu um crescimento significante de públicos e lucros. O parque dobrou o número de visitantes de 1 milhão para 2, entre 1960 e 1965. Na década seguinte, se viu um grande número de novos parques de diversões no país. Rosie e Legros sabiam que para Cedar Point continuar competitivo, era preciso fazer algumas mudanças. Com um novo CEO, Robert Munger, o parque criou um ticket único de admissão, que foi seguido por vários investimentos durante os próximos anos para assegurar que Cedar Point iria ter o seu lugar como um dos melhores parques temáticos do país. E foi instalado Corkscrew, em 1976, que na época era a montanha-russa com mais inversões no mundo. 2 anos depois foi inaugurado o Gemini, uma montanha-russa grande para sua época. Porém, Cedar Point tinha outras ideias, muito maiores, e em 1978 Cedar Point comprou Valley Fair, um parque de diversões em Shakopee, Minnesota. Valley Fair abriu 2 anos antes com um investimento inicial de $7,5 milhões. Os primeiros 2 anos do parque foi um sucesso, porém, os donos do parque queriam acelerar a sua expansão e precisavam de investimento adicional. Então, Cedar Point adquiriu o parque dividindo suas experiências, e enquanto Cedar Point estava adquirindo parques menores, outros parques estavam interessados em comprar Cedar Point. Em 1975, o parque recebia mais de 3 milhões de pessoas por ano, o que chamou a atenção de vários compradores. Porém, os donos não aceitaram nenhuma oferta e começou a desenvolver o seu próprio legado. Isso teve início em 1982, quando Cedar Point e Valley Fair se tornaram membros e formaram o Cedar Fair Partnership, que é o nome que hoje conhecemos. Então, 5 anos depois, em 1987, o gerente-geral do Valley Fair, Richard Kinzel, se tornou o presidente do Cedar Fair. Quando ele assumiu o cargo, liderou a empresa em um caminho super competitivo, porém cheio de inovações e novas aquisições. E em 1987, Valley Fair teve um público de mais de 1 milhão pela primeira vez. Um ano depois, Cedar Fair abriu um super parque aquático chamado Soak City, e em 1989, Kinzel inaugurou a Magnum XL 200, a primeira hypercoaster do mundo. O desenvolvimento da Magnum estabeleceu uma paixão que a rede Cedar Fair adquiriu em quebrar recordes, construindo as mais incríveis montanhas-russas do mundo, que na época todos os parques temáticos começaram a competir para construir as mais altas montanhas-russas do mundo. Em 1991, Cedar Point construiu Mean Streak, a montanha-russa de madeira mais alta do mundo. No ano seguinte, Cedar Fair adquiriu seu terceiro parque, chamado Dorney Park, e Wild Water Kingdom em Allentown, na Pensilvânia, pelo preço de $48 milhões. E em 1995, Cedar Fair comprou Worlds of Fun e Oceans. A compra desses 2 parques fez com que a empresa crescesse ainda mais, e em 1996, Cedar Fair estava recebendo mais de 6 milhões de pessoas por ano e gerando um lucro em torno de $250 milhões. Esse sucesso fez com que o parque expandisse ainda mais, e em 1997, Cedar Fair comprou Knott's Berry Farm, Buena Park, Califórnia. Em fato,
Esse foi o primeiro parque a ficar aberto durante o ano todo. Logo em seguida, a empresa adquiriu Knott's Camp Snoopy, localizado em um mall em Minneapolis, Minnesota. Em 1999, todos os parques combinados receberam mais de 11,8 milhões de visitantes. A estratégia de expansão continuou indo muito bem, até 2000. E em 2001, Cedar Fair comprou Michigan Adventure, em Michigan, por 27,6 milhões de dólares. O parque era pequeno, mas tinha um grande potencial de crescimento. Logo em seguida, foi comprado 2 parques aquáticos localizados na Califórnia. Mas isso não parou por aí, e a empresa continuou se expandindo. Em 2004, eles construíram o primeiro parque aquático interno da empresa, chamado Castaway Bay, em Sandusky, Ohio. E compraram mais um parque temático da rede Six Flags, Worlds of Adventure, em Ohio, pelo valor de 145 milhões de dólares. No ano seguinte, eles expandiram o terreno do parque, com a construção de um parque aquático, com o custo de 26 milhões de dólares. Em 2005, a empresa recebia em torno de 12,7 milhões de visitantes, o que trouxe um lucro de 569 milhões de dólares. Porém, nem tudo foi flores para a rede Cedar Fair. Antes da compra do Six Flags, o parque estava com uma popularidade baixa. Então eles acharam que poderiam recuperar essa popularidade, mas infelizmente isso não aconteceu. E no final da temporada de 2006, 2 montanhas russas foram removidas do parque e relocalizadas em outro parque da rede. E então, em 2007, eles anunciaram o fechamento permanente do parque. O parque aquático continuou aberto por mais alguns anos, porém encerrando a jornada em 2016, e não parou por aí. Outras coisas ruins continuaram acontecendo, e em 2007 a rede falhou e não conseguiu a licença para operar o Camp Snoopy Park, localizado dentro do shopping, e então o shopping assumiu o parque com um novo nome, Nickelodeon Universe. Porém, em meio a esses desafios passados, em 2007 a rede continuou crescendo e fez a maior compra de todas. As propriedades que pertenciam a Paramount Parks, por 1,24 bilhões de dólares. Essa compra incluiu 5 parques de diversões: King Island, Kings Dominion, Canada Wonderlands, Carowinds e Paramount Great America, e outras pequenas propriedades: Star Trek The Experience e Gilroy Gardens. Na atualidade, o crescimento da empresa está mais lenta, e com um novo CEO chamado Matt Kimmett, em 2012, o parque vendeu as 2 propriedades do The Knott's Splash City. Matt Kimmett foi afastado e um outro CEO chamado Richard Zimmerman assumiu o cargo, e a empresa adquiriu outros 2 parques aquáticos. Hoje a rede Cedar Fair Entertainment possui 11 parques de diversões espalhados na América do Norte. Os parques receberam novas atrações, que foram 3 Hypercoaster da B&M, Barrymont no Canada Wonderland, Diamondback on King Island, Carowinds recebeu a Intimidator, King Dominion a Intimidator 305, que é uma Giga Coaster. E os investimentos continuaram. King Island inaugurou a Orion, uma B&M Giga Coaster, e a Copperhead Strike no Carowinds, e também Yukon Striker no Canada Wonderland. Vários eventos acontecem por ano nos parques da rede, como Halloween, festivais de inverno, onde o parque é enfeitado com luzes maravilhosas, são feitos shows e algumas atrações são abertas,
para que o público possa ter acesso. Desde a inauguração da Magnum XL200, a rede sempre inova com montanhas-russas de alta tecnologia. A rede de parque já construiu algumas das mais altas e rápidas montanhas-russas do mundo. A Millennium Force inaugurou sendo a montanha-russa mais alta do mundo, quebrando o recorde de 91 metros de altura. Accelerator, localizado no Knott's Berry Farm, foi a primeira montanha-russa a usar tecnologia hidráulica, atingindo a velocidade de 132 km por hora em 2,3 segundos. Essa mesma tecnologia foi usada na construção da Top Thrill Dragster em 2003, a montanha-russa que na época era a mais alta e rápida do mundo. Em 2010, a rede construiu a segunda Giga Coaster da América do Norte, Intimidator 305, logo em seguida da terceira, quarta e a quinta Giga Coaster, em 2012, 2015 e 2020, e a Leviathan no Canadá Wonderland, Fury 325 e a Orion em Kings Island. Cedar Fair nunca teve medo de construir as maiores e mais avançadas montanhas-russas do mundo. Em uma escala mundial, Cedar Fair é a quinta maior rede de parques de diversões do mundo. Dentro do território norte-americano, excluindo a Disney e Universal, Cedar Fair é o terceiro, atrás do Merlin Entertainment e Six Flags, o que podemos até argumentar que o Six Flags é o principal rival da rede. Em 2019, a rede Six Flags teve 33 milhões de visitantes versus 28 milhões da rede Cedar Fair. E agora, voltando ao passado, é impressionante que uma das maiores redes de parques temáticos do mundo começou tão pequena com apenas uma propriedade e que hoje é a rede conhecida pela grande coleção de diferentes e incríveis atrações. E para muitos de nós, isso permite que a Cedar Fair alcance seu principal objetivo, que é nos fazer felizes. Principalmente nós que somos loucos por parques temáticos. E você, já visitou algum parque da rede Cedar Fair? Eu já, e posso falar com toda certeza que eu amei a experiência. Então é isso, aventureiros, muito obrigada. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no nosso canal e apertar o joinha. Até a próxima! Tchau!